Amigos e amigas, mais uma Hora do Café. Um papo informal sobre temas do momento. Hora da Café, um tempo para refletir e conhecer. Sabe aquele papo polêmico ou não? É aqui. Vamos tomar um café especial? Hoje estamos no Atrani Restaurante e Coffee Shop, na Avenida República Argentina 1469. E eu vou convidar uma pessoa especial para conversar com a gente sobre um tema muito, mas muito gostoso. Vai ser um tema daqueles muito bons, tá? Quem vai estar com a gente hoje é o Johnny Jefferson Silva Madureira. O Johnny é advogado e um estudioso das virtudes humanas e filosofia. Mas como nossa prática é sempre conversar e deixar a própria pessoa se apresentar, eu vou passar para ele fazer a apresentação dele. Johnny, bem-vindo ao nosso time, bem-vindo à nossa Hora do Café. Se apresenta, por favor, para os nossos convidados ali. Bom, inicialmente, professor Armando, o estudioso aqui é o senhor, né? Você. Eu tenho algumas reflexões a respeito dessa questão das virtudes, do autoconhecimento, os reflexos do medo nessa caminhada, né? Do autoconhecimento. Então, como você falou, eu sou advogado já há mais de 20 anos aqui em Curitiba, né? Formado pela UFPR. Advogo nas áreas civil, trabalhista e alguns anos atrás, já vai lá para uns 15 ou 16 anos, eu comecei a sentir os efeitos na minha vida dessa questão do medo, da situação do medo. Tá, então para que o nosso público saiba, vamos começar já direto. Vamos lá. O nosso tema é as virtudes e o medo no caminho do autoconhecimento. Isso, agora, então, você pode contar um pouquinho como é que foi essa questão de você começou com medo lá atrás? Na verdade, o medo está presente na nossa vida, na vida de todas as pessoas. A nossa sociedade é construída em cima do medo. Eu acho que o medo é um dos elementos de controle social mais fortes que existe. Então, nós temos diversos pilares da sociedade que são baseados no medo, né? Queiramos ou não, as religiões elas têm essa sistemática de incutir o medo nas pessoas, controlar as pessoas pelo medo e tal. E religião, política, até cinema, a gente tem o medo espalhado em toda a sociedade, né? E acontece que numa determinada altura da minha vida, depois que eu me formei, comecei a trabalhar e tal, eu comecei a sentir que tinha alguns problemas, alguns gargalos emocionais assim na vida. Mas eu não conseguia tocar em frente a determinados projetos tal, porque eu tinha medo daquilo não dar certo, eu tinha medo de dar um passo maior do que a perna, sabe? Eu tinha medo de errar. E tinha medo de trazer problemas para outras pessoas porque eu estava errando. Então, assim, minha vida era permeada pelo medo. E eu comecei a perceber essa situação, sabe? Essa questão do medo. Quando eu percebi que o medo estava me travando a minha vida, estava dificultando a minha vida, eu fui procurar um auxílio especializado. E comecei a fazer terapia com uma psicoterapeuta, e a partir desse momento em que eu comecei a refletir sobre o medo e comecei a saber que realmente eu sentia medo, e sentia muito medo, e que esse medo estava atrapalhando a minha vida, aí começaram a surgir as reflexões. E eu comecei a refletir sobre o medo e comecei a refletir sobre o autoconhecimento na sequência. Por quê? Porque aquele tratamento inicial me trouxe um certo autoconhecimento, me trouxe um primeiro passo nesse caminho do autoconhecimento, né? Então, fizemos lá na época uma terapia com regressão, terapia com hipnose,
E eu percebi algumas questões, alguns gatilhos emocionais que me causavam medo. Ótimo. Então, mas antes de você dar as dicas, o que é importante para que a gente possa conversar, e que aí é um estudo que não só eu, mas acho que muita gente faz, é entender que o medo faz parte do nosso dia a dia, faz parte da vida, Sim. E que o controle dele, o conhecer as origens do medo, como isso acontece, é o que pode fazer com que a gente tenha autoconhecimento. Mas a gente sabe, se eu pudesse dizer para vocês, e acho que para você, acho que você vai concordar comigo, o medo é importante mesmo, nos protege. Então. Mas o excesso, sim, aí que esse é o problema. Esse é o problema, quando o medo é patológico, né? Exato. Quando o medo ele te trava, né? Ele te impede de você seguir a sua vida normalmente, você sentir satisfação no que está fazendo e tal. Passa o tempo todo angustiado, a pessoa que tem assim, esse medo excessivo, né? O tempo todo ansioso, o tempo todo angustiado, estressado. Pô, mas o que será que vai acontecer dali para frente? O medo do desconhecido. Do desconhecido. O medo do desconhecido é algo que realmente judia da gente. E você sabe que aí, quando eu comecei a refletir sobre o medo, meu primeiro pensamento, minha primeira ideia, eu vou acabar com ele. E nessa vida eu vou acabar com... Eu vou terminar essa vida sem medo de nada. Imagino só o que aconteceu com você, né? Olha, meu amigo, vou te dizer o seguinte. Hoje eu percebo que não é esse o caminho. A gente não precisa eliminar os medos, porque como você acabou de falar, o medo é importante na nossa vida. O medo, dentro de um padrão normal, ele te protege, ele evita que você faça um monte de bobagem, né? Vou subir em cima desse prédio aqui e vou pular para ver se me machuco ou se não me machuco. Não vou fazer isso porque, tenho medo de me machucar. Sim. Então é um medo razoável. E eu percebi que o que a gente precisa, na verdade, é compreender os nossos medos, entender como que ele está agindo na vida da gente, qual que é o mecanismo que ele está, sabe, a maneira como ele está influenciando na nossa vida, e a compreensão é muito mais importante do que você tentar eliminar todos os medos. Você não precisa eliminar todos os medos. E aí a gente entra na questão do autoconhecimento. Exatamente. Não é? Só para acrescentar uma coisa, você falou uma palavra mágica que para mim é importante. Eu trabalho muito com a questão da comunicação, você sabe disso. Sim. E muitas vezes, quando você fala, é preciso que as pessoas compreendam o que você está sentindo. Eu não quero que as pessoas concordem no primeiro momento, mas a concordância passa por uma compreensão. Sim. Se eu não compreendo como funciona, se eu não compreendo o que está acontecendo comigo, como é que eu posso arrumar soluções? Claro. A solução virá depois, quando eu tiver a compreensão. E o que eu vejo, sinto muito, é que as pessoas querem de cara uma solução mágica, rápida. E não existe. Essa solução mágica e rápida, ela não existe. Ela pode, talvez, algumas pessoas dizem assim para você, eu consegui de uma hora para outra, mas ela fez muitos anos ou muito trabalho para chegar naquele dia e dizer, consegui achar uma solução. E aí, você foi para o autoconhecimento, como é que foi essa história aí, a partir daí? A partir dali, a partir daquele primeiro contato, né, a terapia que foi feita, o fato de eu ter compreendido algumas questões emocionais, comecei a praticar meditação para relaxar, para tentar justamente tratar esse medo excessivo, essa ansiedade, né? Através da meditação, eu acabei conhecendo a Ordem Rosa Cruz e entrei na Ordem Rosa Cruz. E a partir dali comecei a justamente estudar como que tudo isso funciona, como que nós funcionamos, qual que é o nosso contexto nesse mundo aqui, quem somos nós e nós estamos fazendo o que aqui nesse mundo, né? E a partir desses questionamentos básicos, quem sou eu, onde estou, de onde vim, para onde irei. Exatamente. A partir desses questionamentos básicos é que eu comecei a ler muito a respeito disso, comecei a estudar, comecei a buscar me conhecer,
né? E quando a gente busca se conhecer a si mesmo, você acaba vendo que você tem pontos positivos e pontos negativos. Você tem pontos fortes e pontos fracos. Você tem um lado bom e um lado ruim. Você não é uma pessoa só boazinha, você não é uma pessoa somente má, você é um ser humano com toda a complexidade que isso traz. E nós temos que aprender como conviver com isso. Né? Aquela velha história de o lobo bom e o lobo mau. Qual dos dois você alimenta e você vai trabalhando. Mas a gente não pode negar, e eu acho que isso que você está falando é importante. Todos nós temos os dois lados. Sim. Né? E inclusive, você falou, eu lembrei do filme Guerra nas Estrelas, né? Você tem o lado negro. O lado negro da força. Da força, do lado da força. E isso é interessante, porque, de alguma forma, pelo menos como você já estudou, o que eu já li a respeito, Johnny, é que quase todas as filosofias sérias levam para esse lado do autoconhecimento, de buscar respostas, né? Quem que eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou e assim por diante. Porque na medida em que você passa a se conhecer melhor, você, num momento ou outro, você acaba atingindo um autodomínio. Sim. Não é? Você acaba entendendo, olha, eu tenho tais virtudes, eu tenho tais defeitos, preciso trabalhar os meus defeitos e preciso investir nas minhas virtudes. Perfeito. E aí que a gente entra na questão da virtude, porque o caminho do autoconhecimento, ele é árduo, ele é difícil. Como você falou agora há pouco, a maioria das pessoas quer uma resposta assim, simples, rápida, imediata, e não tem milagre. Pois é, mas antes de você entrar nas virtudes, que é um papo que eu acho que a gente vai ser, que é o nosso grande tópico, quando a gente fala de virtudes, a maior parte das pessoas, quando a gente fala as virtudes, parece que isso é uma coisa extremamente grande para as pessoas terem. Não, é algo muito comum, né? Ou seja, agora há pouco eu estava agradecendo ao rapaz que me trouxe de Uber para vir para cá, e ele, o fato de eu estar agradecendo é uma virtude. Quando a gente faz aquele agradecimento real, ele veio, ele procurou sair do trânsito, né, do congestionamento e tal, e ele trouxe e falou, eu agradeci de uma forma sincera. Sim. Acho que aí é uma virtude. Exato. Do que a gente fazer o agradecimento só porque tem que fazer, porque faz parte do social, né? Eu sou obrigado a dizer bom dia, boa tarde, boa noite e agradecer. Não é essa. Não. A virtude está em fazer e entender conscientemente o processo. É isso, Johnny? E você veja, as virtudes que nós devemos cultivar, elas não são necessariamente algo religioso. Você pensa assim, mas tem a ver com religião. Não tem a ver com religião. E eu já explico para você porque eu acho que não tem a ver com religião. Ótimo. Não tem a ver com você buscar a iluminação, não tem a ver com você buscar um estado búdico, um estado crístico. Não é isso. É isso que você falou agora há pouco. As virtudes, elas são algo do dia a dia, algo da pessoa que ela vai desenvolver, e na medida em que ela for cultivando essas virtudes, pode ter certeza, a vida vai ficando menos difícil um pouco, vai ficando menos complexa um pouco, ela vai vivendo de forma mais consciente, sabe? A ação consciente, você agir buscando um resultado e não simplesmente deixar que a vida te leve. Eu vejo o caminho do autoconhecimento dessa maneira. Você aquela música do Deixa a Vida Me Levar, a vida leva eu. É o único lugar. Ela é boa só para você ouvir, dançar, para curtir. Tal. Mas a vida não é só curtir, né? Exatamente. Olha, você pode... a questão que eu estava te falando, que não é só uma questão religiosa ou uma questão difusa, uma questão, sabe, que está aí, vamos ver se dá certo. Não, dá certo.
Desde a antiguidade, desde a aurora dos tempos, os gregos, eles já tinham o seguinte pensamento: conhece-te a ti mesmo. Tá? É uma frase que estava estampada lá no oráculo de Delfos, né, que é o átrio do templo de Apolo, na Grécia. Então, essa ideia do conhece-te a ti mesmo, ela é cultivada desde o início da nossa humanidade, desde o início da nossa cultura, digamos assim, né? Da nossa civilização, essa palavra que eu queria utilizar. E Platão já trazia nos escritos dele uma análise sobre as virtudes. Legal. Agora, para que a gente atingir virtude, deixa eu ver, João. O Platão vai nos ajudar, eu sei disso. Mas será que por conta de a gente conseguir as coisas tecnicamente muito mais rápido do que as questões comportamentais, entender as virtudes, será que isso não atrapalha, não está atrapalhando? Por exemplo, se eu quiser saber, por exemplo, onde está minha esposa agora, eu dou com duas tecladas aqui, eu já converso com ela. Que antes, vamos dizer, na época de Platão, nossa, ele teria que fazer todo um trabalho, né, de sair, de ir até o local para perceber se aquela pessoa que ele está procurando estava lá ou não. E de repente você não a encontra, né? Isso atrapalha, Johnny? Isso pode ser um dificultador do processo hoje, ou você tem uma outra visão? Te respondo com uma pergunta. Isso resolve a tua ansiedade? Opa, boa pergunta. Gente, essa pergunta é fundamental. Isso resolve a tua ansiedade? O fato de você ter hoje, a tecnologia está avançadíssima, né? Nossa, a gente vive numa época em que tudo muda muito rápido, né? E será que essa própria mudança e todo o contexto criado na nossa sociedade por conta do avanço tecnológico, não sou contra a tecnologia, eu utilizo tecnologia, eu acho fantástico, sou a favor da tecnologia, mas isso não substitui teu equilíbrio emocional, teu equilíbrio mental, quem você é, as decisões que você precisa tomar, talvez até seja um fator de estresse ainda, né? Porque as pessoas hoje, elas estão cercadas de multidões, mas se sentem sozinhas. Perfeito. Não é? Na verdade, a gente está a um clique de distância de encontrar uma pessoa conhecida. Mas não vai presencialmente. Mas às vezes não vai presencialmente. A gente está vivendo uma época de intolerância, uma época que as pessoas não conseguem mais ouvir uma opinião divergente. Olha, a gente está em época de política agora. Bom, mas tem quem é a favor de fulano, tem quem é a favor de ciclano, mas converse, dialogue, deixa que a outra pessoa tenha uma opinião diversa da sua. Qual que é o problema? Cada ser humano é um ser humano. E eu fico imaginando assim, né? Eu até uma vez estava num curso, numa faculdade dando um curso, e aí eu estava tendo uma discussão muito grande da questão dos dois times de futebol, que naquela cidade eles eram rivais. E de repente estava uma situação muito ruim, gente. É que as duas das principais torcidas marcaram um encontro para brigarem. Aí eu fiz uma conversa lá com os alunos, gente, e se de repente vocês eliminarem o outro time, que graça vai ter a história de um jogo de futebol? Imagina. Né? E eles foram se encontrar para se bater. Marcaram um encontro como se fosse uma guerra. Sim. Aí eu fiquei imaginando, de repente, isso acontece num time que elimina o outro. Ao eliminar o outro, qual a graça tem? Qual a graça? Não existe mais o jogo, não existe mais o debate, o diálogo. Eu não tenho com quem mais conversar. Sim, exato. Aí a gente entra na questão das paixões, né? Sim. Mas aí já é uma outra história. Outra história, né? Mas quando tem diversas coisas que são apaixonantes, né? Então,
A pessoa, quando está apaixonada, ela fica cega, aí ela não raciocina, não faz uma reflexão. Né? Agora, você começou a falar das virtudes. Se você pudesse enumerar pelo menos algumas dessas virtudes, quais seriam as virtudes que poderiam ajudar as pessoas, não só a que te ajudaram e ainda devem continuar ajudando, mas as pessoas que de repente resolvem, puxa, realmente Johnny deu uma ideia interessante a respeito de ter esse processo de autoconhecimento. Quais são essas virtudes? Eu enumeraria 4 básicas. Maravilha. Tá? Que seriam as... claro que depois nós temos diversos desdobramentos e tem diversas virtudes, né? Mas as 4 básicas seriam aquelas colocadas por Platão, né? no seu A República, né? Nos diálogos Sócrates, que ele coloca a sabedoria, ele coloca a justiça, a coragem e a temperança. Nossa, legal. Então, eu acredito que a pessoa que está trilhando o caminho do autoconhecimento, que ela começou a trilhar o caminho do autoconhecimento e ela se depara com a primeira dificuldade, ela percebe que ela age errado com as pessoas. Né? Que ela, por medo por exemplo, de ser traído, ela é extremamente ciumenta, ela é opressiva com as pessoas que estão ao seu redor, porque o medo nos faz, né, ter esse caráter, comportamentos, né, limites, né, extremos, né, a gente acaba tentando se proteger do sofrimento, se proteger da dor. A pessoa, por medo de perder o que tem, se torna uma pessoa avarenta, se torna uma pessoa que egoísta, uma pessoa que não pensa nos outros, pensa em si mesmo, porque ela tem medo de perder aquilo que ela conquistou na vida com muita dificuldade, não é? A pessoa que tem medo de ser traída, ou ser abandonado, ser colocado de lado, uma pessoa extremamente ciumenta, uma pessoa que tem medo de ser agredida, às vezes ela mesma toma a iniciativa dela ser agressiva, justamente para ela estar, digamos assim, no controle da situação, não é? E existe sempre um inimigo à espreita, né? E na verdade o inimigo somos nós mesmos, não é? Nós somos o inimigo. Essa história de que eu sou vítima das circunstâncias, isso não existe. Pô, é você que a gente vive. Desculpa. A gente vive num mundo que é regido pela lei da causa e do efeito. Aquilo que você plantar, você vai colher. Não é? Então, se você for uma pessoa que está plantando algo positivo, a tendência é que você vá plantar, vai colher algo positivo. E se não der certo da primeira vez, você vai tentar de volta até conseguir. Né? E aí você falou da temperança, né? Você está buscando isso. A sabedoria, pelo que eu entendo, está sempre buscando respostas. E toda vez que eu acho uma, eu já tenho outra para fazer. Mas é pegar todo aquele conhecimento que muitas vezes acadêmico, eu aprendi, eu li, e colocá-lo em prática. Isso é sabedoria. Então, com bom senso. Com bom senso. Aí é que tá. Eu concordo com você. Eu vejo a sabedoria, entendo a sabedoria da seguinte forma. Sábio é aquele que tem conhecimento, porque a pessoa que não tem cabedal de conhecimento, ela não vai ter uma sabedoria, né? Mas ele precisa necessariamente ter o conhecimento, mas além de ser um conhecimento meramente racional, precisa ter bom senso para aplicar essa sabedoria no dia a dia, esse conhecimento no dia a dia. E a sabedoria, me parece que ela precisa que todas as outras virtudes estejam presentes. Perfeito. Tá? Porque o que seria... Vamos só conceituar rapidamente assim, do que eu entendo de cada uma dessas virtudes. Então, a sabedoria seria essa virtude mãe, né? A justiça é você dar a cada um o que é seu, né? Então, você fazer aos outros aquilo que você espera que seja feito para você. Ora, se você quer ser tratado de tal forma, então trate as pessoas de tal forma. Se você quer receber algo em troca pelos teus esforços, pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento,
haja da mesma maneira. Então, tratar a todos de forma equânime, de forma correta, de forma ética, respeitar as leis, não é? Isso é agir com justiça. Porque quando você trata uma pessoa diferente do que você gostaria de ser tratado, você não está sendo justo, né? Sim, não. A justiça porque aí, bom, como as pessoas dizem, a justiça é minha. Ela então, não é dos dois, é só do meu lado, aí não é justiça, né? A justiça aos amigos e aos inimigos, os rigores da lei, né? Exatamente, é isso aí. Então, e a coragem, a coragem é você defender de forma justa e, como que a palavra que eu posso utilizar aqui? De forma justa e proporcional as tuas ideias, os teus direitos, os direitos da sociedade, os direitos das pessoas, e ser firme, né? Sim. Você precisa ter coragem, você precisa ser firme. Então você tem que ter um propósito e tem que ter firmeza no cumprimento daquele propósito, na busca daquele propósito, não é? A temperança é buscar o equilíbrio acima de todas as coisas, né? Então, agir com equilíbrio em todas as situações. Porque, não sei se vai concordar comigo, mas a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Em muitos casos, claro, não dá para generalizar, mas na maior parte dos casos a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, se você beber água demais, te fará mal. Se você beber água de menos, te fará mal. Se você trabalhar demais, vai fazer mal. Se você trabalhar de menos, vai te fazer mal. Se dormir demais, faz mal, dormir de menos te faz. Então, se você analisar a maior parte das coisas da vida, está no equilíbrio. A resposta está no equilíbrio, né? É você saber viver com equilíbrio, sem excessos. Então, isso seria a temperança. E para que nós possamos ser sábios, nós precisamos ser justos, nós precisamos ser corajosos, porque defender uma ideia, principalmente num momento como hoje, de tanta polarização e tanta intolerância, não é fácil, né? E precisamos agir com temperança, precisamos ser equilibrados, comedidos. Essa é uma questão que, talvez numa próxima oportunidade, Johnny, a gente vai trabalhar essa questão do equilíbrio, porque a gente teria que abordar com muito mais profundidade isso. Mas eu queria lembrar, eu estou vendo, quando você falou da coragem, surgiu para mim a ideia seguinte: atrás, a coragem, às vezes as pessoas representam pela cor vermelha como se fosse alguma coisa muito forte, e para ser corajoso eu preciso ser ousado, eu preciso fazer coisas que as outras pessoas não fizeram. Não precisa chegar a esse ponto. É verdade. Tá? Ela cor da ação. Eu dar uma ação com uma cor agradável, fazer algo que muitas vezes ser corajoso é fazer o certo. E fazer coisas que possam ajudar as pessoas a melhorar de vida e principalmente, aí eu falo, a minha vida, o individual. Porque se eu começo a mudar dentro de mim as coisas que estão me incomodando, eu influencio a mudança dos outros. Sim, claro. Tá? Se eu estou fazendo alguma coisa ruim e chamando alguma coisa que não está agradável para mim, eu acabo chamando pessoas agradáveis. Sim. Tem uma história que eu gosto de contar, Johnny, que acho que é interessante. Teve uma época na minha vida que eu trabalhava numa empresa e que as coisas não estavam andando bem na minha vida. E aí tinha um rapaz que também estava com um problema e a gente ficou muito amigo. E era todo dia de manhã a gente reclamava da vida. E o companheiro de reclamação. E aí chegou um belo dia que eu me revoltei contra aquilo, porque eu estava me sentindo muito mal. E é engraçado, a gente atraía pessoas com os mesmos problemas. Claro, e ao invés de atrair pessoas com outra coisa. Aí eu falei, chega, né? Eu preciso mudar de vida. Não dá mais para mim. Há um fato, havia um problema na minha vida, mas só reclamar e achar que eu era vítima de tudo, que nada ia acontecer, que o mundo, o universo estava contra mim, não ia resolver o meu problema. A partir do momento que simplesmente eu parei de pensar daquela forma, eu acho que aí eu tive a coragem de dar um outro passo.
É porque a gente precisa de coragem para mudar a si mesmo, não é? Mudar o teu mindset, mudar a tua maneira de você enxergar as coisas. Precisa de coragem, não é fácil. Talvez seja mais fácil tentar entrar num movimento social e tentar mudar o mundo, porque você falou, às vezes você acha que eu preciso ter coragem para fazer uma coisa grande. Não, às vezes a gente precisa de coragem para fazer coisas pequenas. Quando a gente percebe, por exemplo, que tratou mal uma pessoa, aí você, não devia ter falado aquilo para o Armando. Falei para o Armando uma coisa que deve ter magoado. Para eu ir pedir desculpas para você, para eu reconhecer que eu errei, eu preciso ter coragem. Sim. Porque senão, eu simplesmente deixo. Eu faço de conta, não, o Armando vai esquecer. Ele é um cara bacana, tal, ele gosta de mim, ele vai esquecer. Então eu não vou falar nada para ele. Fazer de conta que não aconteceu. Mas quando a gente quer mudar a atitude, a gente quer realmente buscar melhorar a nossa vida, e na medida em que a gente começa a trazer coisas mais positivas para a vida vai... Primeiro fica um caos, né? Porque aí você precisa sair consertando as burradas que fez. Sim. Você começa a pensar, lembrei, fiz aquele negócio que eu não devia ter feito. Caramba, e agora? O que eu faço? Aí você vai tentando resolver os problemas. Vai chegar um determinado momento em que as coisas vão começar a fluir melhor, né? Como aconteceu nesse teu caso, da história que você contou. Você parou de reclamar, parou de focar no problema, começou a tentar achar uma solução, achou a solução. E a questão era, eu estava mais preocupado com o que as pessoas achavam do que o que eu realmente precisava fazer. Assumir algumas coisas, assumir uma postura mais positiva. E agora, quando a gente assume uma atitude mais positiva com relação à vida, muitas vezes eu acabo me afastando daquelas pessoas que não são agradáveis. A gente faz isso. Quando eu me aproximo de pessoas agradáveis, é melhor do que estar com pessoas desagradáveis. Eu acho que eu já contei num dos nossos bate-papos aqui, do nossa Hora do Café, uma questão bem interessante, né? Eu às vezes olho alguma coisa e eu tenho vontade de responder aquilo de uma forma muito difícil, mas não dá, não vai dar. Aqui no café, no nosso bem, café, tá bom? Olha, maravilha, cafezinho vai bem, né? E eu paro e penso, não vale a pena. Porque se eu for responder aquilo que as pessoas, eu vou abrir um momento difícil da nossa vida. Eu vou, ao invés de ajudar, eu vou inflamar mais uma discussão que não nos leva a lugar nenhum. A reatividade é complicado, né? Porque geralmente quando a gente é reativo, a gente acaba reagindo, e aí a reação muitas vezes ela é emocional. Sim. Não é? E muitas das vezes ela vai estar baseada no medo que você está sentindo naquele momento, né? Em ser agredido ou ser exposto, né? As pessoas que estão ao teu redor. Quando você falou do Platão, né? Eu fiquei imaginando, puxa, há tantos mil anos atrás, ele começou a falar. As pessoas têm estudado, e provavelmente não foi o único, já tem vários que estudam, até antes dele já teve talvez gente que estudou. E ainda não chegamos a uma conclusão definitiva. A pergunta que eu fiz para mim e que eu vou fazer a você, será que nós vamos ter uma conclusão definitiva? Sobre tudo isso que nós estamos conversando? Sobre o nosso autoconhecimento? Há uma conclusão. Há uma verdade, né, em tudo isso, né? A verdade é que conhece a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses, né? Essa é a verdade. Sim. Mas a questão é que a gente precisa se esforçar, depende muito do esforço de cada pessoa, não é? E, assim, a sociedade em massa, ela vem evoluindo a passos de formiga, passos lentos, né? Nós temos pessoas iluminadas, pessoas de um conhecimento
iluminado, que trazem essas ideias para a gente, mas você pode, como você falou no início, uma questão interessante que todas as filosofias verdadeiras, todas as escolas verdadeiras, elas tendem a ensinar as pessoas o autoconhecimento, né? E essa questão do autoconhecimento das virtudes está em todas as culturas. Exatamente. Né? Você sabe que eu treinei karatê por muitos anos. Agora, no período de pandemia, eu parei de treinar karatê e, de repente, eu acho que fiquei meio velho para treinar com a piazada. Não é isso, né? Uhum. É uma fase que passou. Mas no karatê a gente estuda um código de honra chamado Código Bushido, né? Que é um código baseado em virtudes também, né? A honra, a lealdade, né? Então as culturas, elas têm isso no centro delas, arraigada nelas, tá? Mas é algo que assim, hoje a gente vê que não é todo mundo que cultiva, né? Esse desenvolvimento. Né? Nós estamos, o mundo todo está precisando agora, acho que está, pelo menos é o que eu percebo, nós estamos começando a discutir algumas coisas boas, alguns valores, algumas situações para rever um monte dos nossos conceitos. Alguns conceitos estão meio atrapalhados. Para mim isso é natural. Agora, toda vez que nós estamos praticamente terminando o nosso bate-papo, porque eu sei que teria muito mais, a gente poderia ficar batendo papo. Nossa, é um assunto que dá para ficar a tarde toda. Mas a gente tomaria aqui, eu acho que umas 5 garrafinhas de café. Né? Exatamente. A ideia é a seguinte, Johnny, que dicas você passaria para o pessoal, olhando lá para a câmera, que dicas você passaria? Você pode dizer de livros, de atitudes, comportamentos, o que você passaria de atitude para esse pessoal? Que dicas poderíamos dar para melhorar, para incentivar o autoconhecimento de cada uma das pessoas que estamos assistindo? O primeiro, quem sou eu para dar dicas ou querer orientar alguém em algum sentido, mas uma sugestão que eu dou é que a pessoa invista no autoconhecimento. O autoconhecimento é o caminho mais seguro para você ter a realização dos teus sonhos na vida, porque você vai conhecer o teu potencial, vai desenvolver o teu potencial e vai acabar, num determinado momento, assumindo o domínio da sua vida. E assumir o domínio da vida é importantíssimo, porque você deixa de ser... Não é verdade, nós não somos vítimas das circunstâncias, mas as pessoas que querem deixar a vida levá-lo, elas acabam sendo vítimas das circunstâncias, né? Ela vai de acordo com o fluxo, né? Sim. Então, tente assumir o domínio da sua vida através do autoconhecimento. Eu acho que isso é importantíssimo, é fantástico. Cultive as boas virtudes, as virtudes. Cultive suas virtudes, porque elas vão ajudar nos momentos de dificuldade, no momento de escuridão. E existem inúmeras virtudes. A paciência é uma virtude, não é? Sim. A boa educação, a civilidade é uma virtude. O exemplo que você deu agora há pouco, que você foi cortês com a pessoa que te serviu. Ele prestou um serviço para você e você o tratou com educação. Você foi justo naquele momento. Você fez com ele, você o tratou da maneira como você gostaria de ser tratado no momento que está prestando um serviço. Não é? Então, eu acho que medo nós sempre vamos sentir, principalmente medo do desconhecido. Tá? Quando nós nos deparamos com algo, uma experiência que não vivemos ainda, nós vamos sentir medo, mas com tranquilidade, discernimento, é possível vencer os obstáculos da vida, com certeza. Você falou duas situações, porque além das 4 bases, nós temos um monte de outras virtudes que a gente tem que aprimorar. Mas se pegar só essas 4 para começar, já está bom. Para começar. Começamos bem, né? Começamos bem. Já estamos aí, estamos no caminho, estamos com o pé direito. Eu estava conversando com uma das pessoas que eu faço o coaching com ele, mentoria e coaching com ele, e falei, olha, você tem um monte de projetos, que bom,
Mas pega e foca nos principais agora e vai eliminando aos poucos esses aí. Termina às vezes, começa outro. Porque se você for tentar querer abraçar e falar, eu quero mudar tudo na minha vida de uma vez, de uma só vez ou muito rapidamente, dificilmente ele vai conseguir. Acaba atrapalhando o processo, tá? Muito bem. Johnny, vai ficar aqui um convite para numa próxima oportunidade, ou aqui, sentado tomando café, ou à distância, nós vamos ver como fazer, a gente dar continuidade e trazer essa palavrinha mágica para mim, que é a busca do equilíbrio. Busca do equilíbrio, importantíssimo. Importantíssimo, porque a gente sabe que nunca vai ser perfeito, porque nós não somos perfeitos, mas a busca, o caminhar é sempre importante. A minha sabedoria vai aumentando e eu vou sempre caminhando cada vez mais. Tá? Sim, com certeza. Agradeço muito o teu convite. Nossa. Prazer imenso. Nós vamos tomar um café agora, tá ali. E enquanto nós tomamos café, eu queria agradecer a vocês. Né? Seu café é sempre adoçado com informação. Se o papo é bom, o café desce redondinho. Acompanhe a nossa Hora do Café. Envie sugestões e compartilhe. Cadastre-se no nosso canal, né, do YouTube. Eu quero agradecer aqui ao pessoal da Trani e a Nathalie Patrício, que é a nossa diretora de vídeo e imagens da 1987 Lab. Até a próxima Hora do Café.